De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, pessoas, que lidam com experiências estressantes no dia a dia, geralmente vivenciam as emoções em uma intensidade crescente. Agora, imagina todas essas emoções novas sendo vivenciadas por uma criança ou um adolescente. Eu não preciso nem falar, da bagunça que se é. E aí, quem vai falar muito mais pra gente agora sobre esse tema, que é a desregulação emocional na infância e na adolescência, agora aqui no estúdio, é a psicóloga Kleine Thatcher. Maravilhosa, maravilhosa aqui mais uma vez com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Mara. É sempre um prazer estar aqui, adoro. Já me sinto em casa, na verdade. Eu também, adoro muito. Quer dizer que criança e adolescente também tem desregulação emocional? Eu achava que era uma coisa que era só dos adultos, só de nós, mas não. Também, crianças e adolescentes também, Eu gosto de dizer assim, quando a gente começa vindo à infância, a gente tem a oportunidade sobre falar sobre as emoções, naturalmente a gente adquire experiências, estratégias de enfrentamento, estilos de enfrentamento, que irá nos auxiliar ao decorrer da vida para a gente enfrentar os desafios. E aí, quando a gente pensa nas emoções, que elas podem ser tanto emoções agradáveis de sentir, como emoções desagradáveis de sentir, consequentemente isso pode trazer tanto benefícios quanto prejuízos. E aí, quando a gente pensa na desregulação emocional, o que seria a desregulação emocional? Ela é justamente a incapacidade ou a inabilidade em expressar emoções ou as experiências. Então, desregulação emocional é essa inabilidade, que a gente pode dizer. Inabilidade, Que aí quando a gente pensa nessa inabilidade, vamos dizer que essa desregulação emocional, ela pode ser tanto com a questão da ausência, da expressividade da emoção, como a presença intensificada. Então, nos dois extremos, a gente vai ter um extremo, um excesso de emoções, como a gente vai ter um excesso dessa desativação dessa expressão. Então, os dois, eles podem trazer prejuízos ao longo do desenvolvimento. Tá, e essa desregulação, ela pode ser ainda mais difícil, ali na infância e na adolescência? Acho que na adolescência é ainda pior, porque com tanto hormônio, tanta coisa acontecendo. Isso, com certeza. E assim, eu gosto até de frisar com relação à adolescência, porque a gente, quando pensa, viemos de um repertório, socioemocional durante essa infância, nessas relações familiares, com os pares, onde essa criança, vamos pensar, ela não foi educada baseada na expressão dessa emoção, de identificação. Quando ela chega na adolescência, que como você bem ressaltou, ela está passando por transformações que são, complexas demais. Tanto é que eu gosto sempre de frisar para os pais dos adolescentes que não é a fase da aborrecência, A aborrecência ou até como se coloca, são os hormônios. Não são somente os hormônios, existem muitas complexidades que envolvem esse adolescente. Então, a gente vai ter fatores ambientais, sociais, cognitivos, neurológicos. Esse adolescente está passando por uma transformação neural também. Ele sai da infância, chega na adolescência, é como se ele estivesse desconstruindo para reconstruir novamente. Sim. Que é essa sensação que se tem na adolescência. Então, é nessa fase onde muitas coisas se tornam mais complexas, Por que isso acontece, hein, Kleine? Sim, por que isso acontece? Era tão bom que não acontecesse. Seria excelente, porque quando a gente pensa na adolescência, imagina só como eu disse, esse adolescente, ele está lá precisando lidar com as dificuldades desse ambiente, Sim. As pressões desse ambiente, ele naturalmente, ele busca identidade, que é quando a gente se identifica com as coisas ao nosso redor, a gente busca essas referências, além dos fatores, quanto emoções, a questão familiar e as questões genéticas também. E aliado a tudo isso vem as emoções, tanto agradáveis como os desagradáveis de sentir. E vamos concordar, Na adolescência a gente tem uma certa dificuldade, o adolescente ele apresenta naturalmente por questões cerebrais e de personalidade, uma dificuldade para lidar com eventos estressores, com situações adversas. Então, esse adolescente ele tem baixa tolerância à frustração. E é aí onde a gente observa o maior risco, quando esse adolescente ele não aprende a desenvolver a sua regulação emocional. Sim. Para que ele possa enfrentar os desafios diários dali que vai aparecer naturalmente. E aí eu gosto de ressaltar, quando a gente pensa no adolescente, ele vai vivenciar dilemas que são da sua faixa etária. Sim. Que esse adolescente, imagina só, ele tá ali descobrindo esse mundo, mas ele é obrigado naturalmente a aceitar a responsabilidade e ele se posicionar.
mas ele está naquele conflitozinho interno. Eu quero isso, mas eu não quero. Então, onde isso vai trazer prejuízos para o seu desenvolvimento. É por isso que às vezes a gente vê umas reações muito desmedidas, né? Principalmente ali nessa fase da adolescência. Isso. E a gente fica assim, nossa, mas por que isso acontece, né? Aí tá aqui a resposta, gente. E aí é interessante que quando eu gosto de falar sobre a desregulação emocional, que entende-se que do início da adolescência ao meio da adolescência, o afeto, né, a visão que o adolescente tem da efetividade das emoções é como se elas vão se desgastando. Então ele passa a deixar de ter aquele olhar, né, do afeto positivo que ele tem durante a infância, lógico, nem todos os casos, mas que é o que a gente mais identifica. E quando chega nessa fase da adolescência, é como se aquele afeto ele fica mais negativo. E nesse adolescente ele passa a supervalorizar os eventos negativos. Sim. Tanto é que é muito comum, né? Os pais dizem assim, eu não reconheço o meu adolescente, porque ele era um menino feliz, ele fazia tudo, hoje eu vejo ele trancado dentro do quarto, hoje ele não quer fazer isso, ele não quer fazer aquilo. Justamente por quê? Porque vem esse desgaste do afeto negativo, né? E aí são coisas que a gente precisa avaliar justamente para a gente dar esse adolescente estratégias saudáveis. Sim. Para que ele possa enfrentar, né? Se descobrir e ter essa rede de apoio. Tá. Quais que são as principais emoções sentidas, hein, pelos adolescentes quando a gente fala assim de desregulação emocional? Sim, quando a gente pensa nisso, vamos lá, né? O que é que a gente precisa identificar as emoções, como eu disse, agradáveis. Então, a gente poderia dizer que agradáveis são emoções agradáveis. Alegria, o amor e todas que vêm em consequência dela. Sim. Quando a gente pensa nas emoções desagradáveis de sentir, é onde entra o medo, a tristeza, a ansiedade, a raiva, né? Então, todas essas emoções desagradáveis de sentir, elas podem desencadear outras emoções. E, naturalmente, são onde essas emoções, elas vão trazer pra gente, né? Tanto é que é muito mais comum a gente observar a formação de comportamentos, né? Prejudiciais para esse próprio adolescente. Sim. Porque, como eu disse, esse adolescente ele está na fase onde ele precisa lidar com a realidade, com a responsabilidade, e ele ainda está nesse confronto interno, né? Entre o que é que ele precisa fazer, até porque ele já adquiriu essa compreensão desse mundo e o que é que ele vai fazer agora. Ele quer aliviar essa emoção. Então, vamos pensar muito mais na emoção que é desagradável de sentir. Então, se ele quer aliviar essa emoção, imagina como é que esse adolescente, ele alivia se ele não aprendeu isso na infância. Ele não aprendeu nenhuma forma de aliviar essa emoção, como a tristeza, como a raiva. E é onde surgem tantos comportamentos, né, que prejudicam e colocam em risco a vida desse adolescente, que são fatores de risco. E eu queria até, assim, frisar que as emoções, elas podem ser fatores de proteção para muitos adolescentes, no sentido de que a gente evitar diversos comportamentos. Sim. Como emoções agradáveis, mas quando a gente pensa nas emoções desagradáveis de sentir, elas são fatores de risco, que é quando a gente pensa nesse adolescente que de fato ele não tem uma base, ele não tem outras opções e tudo isso intensifica o seu processo socioemocional. Então ele intensifica essas emoções, como eu falei, desregulou completamente, ele está sentindo tudo ou não está sentindo nada, então isso vai trazer prejuízos, né? Muito bem. Eles tendem a ficar mais sensíveis e vulneráveis por não saber lidar com essas emoções? Sim, e aí vamos pensar, eu gostaria, imagina só, esse adolescente que está nessa fase de transformação, como eu falei, são diversos fatores que influenciam essa adolescência. Então, as dificuldades que a gente encontra é justamente os comportamentos de risco, né, que é muito comum a gente observar. Infelizmente, é uma taxa crescente, né? Comportamentos de risco como autolesivos, ideação suicida, como comportamentos alimentares que são disfuncionais, como forma de lidar com essas emoções. Então, a gente entende que esse adolescente, ele quer aliviar. Ele vai encontrar a forma mais temporária. Então, aquele adolescente que ele pode ter acesso ao uso de drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, né? Que é onde começa a surgir, a partir dos 12 anos, esse acesso às drogas, como relações sexuais de risco, como o comer compulsivo, como o comer também onde eu avalio a minha autoimagem corporal, a minha autoestima de acordo com aquilo que eu como. Então, consequentemente, todos esses fatores, eles são prejudiciais. E aí, quando a gente pensa na adolescência, por si só, a adolescência, por tantas transformações,
E ainda mais quando esse adolescente ele não está em um ambiente que favorece essa expressão dessas emoções, isso tudo vai trazer bastante dificuldade. Ou seja, é um problema, né, desregulação emocional que pode acabar levando a outros problemas que, inclusive, são muito mais graves, né? E podem trazer consequências gravíssimas. Gravíssimas. E é justamente o nosso papel, é a gente trazer para esse adolescente outras estratégias, porque avalia-se que são justamente essas estratégias disfuncionais de enfrentamento que ocasionam diversos riscos à vida desse adolescente. Então, o objetivo da gente proporcionar uma regulação emocional é a gente dar a esse adolescente outras formas. É tipo assim, olha aqui, tem outro caminho, não só é esse, porque a gente precisa compreender, quando você vê o seu adolescente vivenciando dessa forma, alguns comportamentos, ele quer expressar essas emoções. A gente entende enquanto adulto que ele não está indo para um caminho que para ele é saudável, mas para ele temporariamente está sendo. Só que é aquela coisa. Momentaneamente dá aquela sensação de prazer, de conforto, de alívio. Só que a gente sabe, né? O problema ele é muito maior, então isso vai desencadeando outras coisas e a gente vai precisar de outros tipos de intervenção. Olha só, gente, como que é interessante, né? Um assunto que pode acabar desencadeando outros tantos. Essa desregulação emocional também pode acabar ali afetando no comportamento impulsivo desse adolescente. Né? Ele acaba tomando essas decisões realmente sem ter esse pensamento? Sim, totalmente. Por quê? Porque a adolescência por si só, a gente avalia a impulsividade, né? A impulsividade é uma das características dessa adolescência, ao mesmo tempo que a gente vai frisar, nem todo adolescente é igual, né? Sim. Mesmo quando esse adolescente, ele está na faixa etária que o social comum taxa aquele adolescente como aborrecente, que faz aquilo sem pensar, mas nem todo vai vencer da mesma forma, porque isso vai de acordo com a maturação emocional desse adolescente. Então, a gente vai perceber em alguns uma instabilidade maior e outros, talvez, mais, vamos dizer, ali, né, tá dando para equilibrar. E já em outros é muito mais complexo. Então, quando a gente pensa nessa impulsividade, esse adolescente, ele quer fazer. Como eu disse, ele quer aliviar. A primeira coisa que ele encontra, aí vamos pensar, se eu não tenho uma rede de apoio, se eu não tenho estratégias que me favoreça por diversos motivos, encontrar outra possibilidade, o que é mais rápido para mim fácil, eu vou pegar. Sim. Só que a gente sabe que, como esse adolescente, ele ainda está num processo de formação desse senso, né, de responsabilidade, desse senso de resolução de problemas, porque na adolescência inicialmente ele ativa muito mais rápido, amadurece mais rápido o processo de emoção, de memória, ele quer estar ali. O processo da responsabilidade e da resolução de conflitos, que é o que a gente precisa ensinar esse adolescente, ele ainda está amadurecendo. Leva mais um tempinho, né? Leva mais um tempinho, tanto é que a gente entende assim, até os 24 anos podemos ser adolescentes, de acordo com as nossas experiências, lógico, né? Toda pessoa com 24 anos que é um adolescente. Mas dependendo do meu contexto de vida, das minhas experiências, dos meus fatores sociais, ambientais, tudo isso pode interferir. E aí a gente vai avaliar uma perspectiva mais impulsiva, imatura, que ainda não desenvolveu nesse sentido. Bem, Klein, pelo que você falou aí, né, pode ser que eu esteja percebendo que o meu filho, ou que a minha filha, ela talvez esteja passando por esse período de desregulação emocional. Então, eu, como pai, como mãe, de que forma é que eu posso ajudar essa criança, esse adolescente? Primeira coisa é conversar, né? Quando a gente pensa na adolescente, principalmente, é diálogo. É complexo quando a gente pensa, porque adolescentes, eles, de certa forma, ele quer que você esteja ali e ao mesmo tempo ele não quer, né? Ele quer se sentir dono de si mesmo, ele quer ter a autonomia, então ele está sempre nessa busca, ao mesmo tempo que ele não quer você, ele quer que você esteja ali apoiando. E às vezes os pais têm uma certa dificuldade justamente porque eles não aprenderam isso, né? Dar valor a essa emoção, dar a voz à criança. Tanto é que era muito comum a gente ouvir ambientes onde a criança, engole o choro, não tem por que falar, você não está sentindo nada, não aconteceu nada, você tem casa, comida, roupa lavada, por que você está triste? E isso é muito comum também com os adolescentes, né? Então, existe essa fala, por que você está triste? Você estuda na melhor escola, você tem os melhores livros, você tem o seu celular do ano, você tem aquilo, ou você tem comida, você tem, os seus pais têm emprego, então por que você está triste? E aí, a gente precisa sair dessa compreensão, lógico, é gradativo, é um processo de desconstrução, para a gente olhar para esse adolescente e dar a ele essa oportunidade, porque, veja só, quando eu falo desregulação, é eu entender que a gente não teve uma prevenção, a gente não fez promoção em saúde mental, a gente não olhou para aquele adolescente que ele já vinha dando sinais, desde seu final da infância, então a gente não olhou para isso.
E quando a gente chega na fase da desregulação emocional, é como se esse problema ele já se instalou. E aí a gente precisa olhar para esse adolescente e dar a ele essa oportunidade. Então, é auxiliar na expressão das emoções, auxiliar nessa identificação e assim buscar formas, né, assertivas, adaptativas para ajudar esse adolescente. Esse adolescente, né, conhecer o próprio temperamento, ele pode acabar, isso pode acabar ajudando a ele a entender um pouco mais dessas emoções? Sim, que ele vai sentir? Claro, porque a gente está falando do processo de autoconhecimento, né? Como eu disse, nenhum adolescente é igual, a gente vai ter adolescentes que são mais introspectivos, né, que estão ali, mas que eles estão sentindo e muito, porque às vezes o que chama atenção é aquele que está ali desafiando, e então a gente precisa olhar também para aquele que está ali guardadinho, sabe, que não está demonstrando nada. Ambos os nada. comportamentos, eles podem acabar escondendo algo, né? E aí, com certeza, tendemos a olhar muito mais para o que, né? Mas e o que tá ali, guardadinho, quietinho, não fala nada, não demonstra nada. Então, os dois a gente precisa ter esse olhar, porque tudo isso vai favorecer esse adolescente. Então, ele se olha, ele se percebe, a família ajuda, né, nesse processo. E eu gostaria até, assim, de ressaltar como a expressão dos pares, familiar, família, para que o adolescente aprenda a lidar com as emoções é essencial, porque é a partir da minha relação, da minha percepção dos meus adultos, né, Sim. tanto quanto criança quanto adolescente, que vai fazer também eu ter noção de que aquela emoção está me desencadeando algumas coisas, de que esse comportamento realmente não é legal. Então, assim, esse adolescente, ele precisa ter essa observação a partir dos seus adultos também, né? Muito bem. Qual que é a mensagem, então, que fica sobre esse tema, hein, Clara? Sim, a mensagem é que a gente precisa olhar para as emoções das crianças e adolescentes. Eu sei que, assim, chega a ser muito se questionar, já está cansativo falar sobre isso, ainda mais com a pandemia, mas é agora que a gente precisa olhar ainda mais para esses adolescentes, porque eles estão em sofrimento, como eu disse, não são todos, mas que eles já estão passando por um processo que é natural de transformação e onde houve um rompimento de diversos fatores, de diversas experiências na sua vida que são essenciais. Então, a gente observar o que é que o meu adolescente ele acabou desencadeando com essa pandemia. Foi um transtorno alimentar, foi o comer compulsivo, foi olhar para, né, para a sua autoimagem de forma totalmente depreciativa, de forma que se vê totalmente disfuncional. Sim. O que é que anda acontecendo? É acesso a coisas que ele não tinha antes e agora ele tem. Então, tudo isso são indícios que esse adolescente ele precisa, sim, dessa orientação e de suporte. Então, quanto mais a gente conseguir conversar, lógico, a gente vai conversar, dar esse suporte. A gente não tem compreensão mais, a gente não consegue, parece que a gente não consegue mais se aprofundar ali. Buscar rede de apoio, buscar ajuda, né, para esse adolescente. E pensando sempre que, assim, é a fase que muito se tem de transformações e que pode desencadear diversas coisas ao longo da vida. E a desregulação emocional, que é justamente essa inabilidade, Sim. ela é uma das, vamos dizer, ela é uma das causas, fatores principais da maioria dos transtornos hoje mentais. Os transtornos psicológicos, patológicos, eles têm muita base dessa instabilidade, dessa inabilidade de lidar com essas emoções. Então, olha como lidar com as emoções de forma em promoção de saúde, a gente está contribuindo, né, para essa prevenção, e faz diferença na vida de todos, naturalmente. Pois é, às vezes eu fico assim, pensando aqui, a gente conversando, né, por muitas vezes, né, quantos de nós acabamos aí julgando, condenando o comportamento daquele adolescente, achando que é birra, né, que quer chamar a atenção, ou que, ai meu Deus, está passando por aquela fase, né, da aborrecência. E aí pode ser que aquele menino ou aquela menina esteja apenas precisando de ajuda, de um colo, enfim, sabe, de um abraço, de uma conversa. Talvez ele só esteja precisando se sentir ali seguro. E com essas atitudes a gente pode acabar evitando, pessoal, casos bem mais graves, sabia? Tudo isso parte muito da gente, então que a gente também possa fazer a nossa diferença, né? A gente que já passou por essa fase, a gente, né, Klein, que já bem sabe como é que é realmente difícil passar pela adolescência, é realmente um misto, assim, é um turbilhão de emoções. Mas que a gente, com a nossa maturidade hoje, a gente consiga ajudar eles. Eu acho que isso pode fazer bastante a diferença na vida de alguém. Sim, isso é o norte, né? Exato. E é um momento de tantas referências. E, naturalmente, eu ouvi uma frase um dia que ela é assim, se eu não tenho algo que ocupe aquele espaço, qualquer coisa serve. Então, eu, quanto adolescente, eu quero
aquele espaço ali, seja minha família, sejam meus amigos. Então, quando essa família, quando essa rede de apoio ela não está, qualquer coisa serve. E aí a gente entende como qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, né? Como referência e que pode ser totalmente prejudicial para esse adolescente. Pois é, né? Vamos cuidar dos nossos adolescentes hoje para que eles sejam adultos responsáveis, enfim, cativantes, que a gente possa fazer a diferença nesse mundo mais lá na frente. Linda, maravilhosa, sempre muito bom ter você aqui. Que Obrigada, papo legal, né? Mara, Gente adoro. leve. Ai, a gente Eu já também. disse, me sinto em casa, né? Muito bom. Que bom, que a ideia é realmente essa, sabe, Kleine? É que a gente seja uma extensão aí da sala do pessoal que nos assiste. Eu gosto muito disso, que é exatamente isso que a gente quer passar para você, essa sensação. Espero que você também sinta. Com certeza. Contatos, redes sociais, quem gostou do nosso papo, como é que pode fazer, né? Pra ter Então, mais eu estou no emoções? Instagram, né, Psicline Tati. Lá falo sobre infância, adolescência, naturalmente vida adulta, mas com foco na infância e adolescência, atendimento online. Então, quer entrar em contato comigo através das redes sociais e a gente, né, busca outras formas de comunicação. Muito bem, obrigada mais uma vez Eu que pela sua agradeço. participação aqui, linda. Bom Muito dia. obrigada, Mara. Bom dia. Você que tá aqui ligadinho com a gente, então não vai sair daí não, tá? Daqui a pouco a gente tá de volta, que ainda tem coisa pra rolar aqui no Bem Assim.